Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Alfredo Pereira Júnior, ele é livre docente em filosofia pela Unesp, tem o doutorado pela Unicamp, mestrado pela UFG, sempre na área de filosofia e também tem formação em administração de empresas. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Nós vamos conversar especificamente sobre um tema que é um artigo recente dele, mas, claro, podem vir outros assuntos na nossa conversa aqui, mas o tema principal é a democracia econômica, como a esquerda pode contribuir, né, que é um tema que eu acho bastante instigante, muito atual, muito importante, a gente possa discutir sobre isso, então vai ser um prazer muito grande ouvi-lo, professor. E eu queria passar a palavra para você, pedindo, se for possível, falar um pouco da sua trajetória, né, até para o pessoal que eventualmente não te conheça ainda, agradecendo a sua presença aqui. Eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade de tratar desse tema, e agradeço também a atenção de quem, né, porventura, se interessar por esse debate, e indico também a minha página no site ResearchGate, que tem várias publicações que são bastante variadas, né? Como quem acessar pode ver, né? São assuntos. Eu trabalho com diversos assuntos, sendo o principal foco na filosofia da ciência. E trabalhando na Unesp por mais de 30 anos nessa área de filosofia da ciência. Então, eu vou começar com algumas notas biográficas para contextualizar, né, em termos assim, da minha vivência, da minha experiência, como é que eu, nesse momento, estou interessado nesse assunto. Bem, como o Caio disse, eu me graduei em filosofia e administração. Começando em 1978, eu entrei nos dois cursos, filosofia na parte da manhã, administração na parte da noite. E também me envolvi com o movimento estudantil, diretor acadêmico, DCE, né? Até fui delegado na fundação do PT Mineiro, em 1980, e participei ativamente, tive que responder a processo, né? Comparecer para depor no Exército. Isso era em Juiz de Fora, né? Uma cidade bastante forte lá pela 4ª Região Militar, onde até começou, né, o movimento, o golpe de 1964, partiu de lá, né? Então, assim, eu tive essa experiência aí quando aluno de graduação, mas depois que eu me formei, eu me direcionei para a filosofia da ciência, e onde eu trabalho, com que eu trabalho até hoje. Mas durante esse período aí, que foi bastante intenso, eu escrevi um trabalho que seria um trabalho de conclusão de curso de bacharelado em filosofia, que eu tentava conciliar uma leitura que eu fiz do marxismo com o existencialismo e também com minha aprendizagem na área de administração de empresas. Então, eu tentei pensar um modelo de administração pública voltado para o desenvolvimento humano. É um termo que é mais recente, né? Mas eu chamava de empreendimento humano-social. Então, tentando pensar uma alternativa para o Brasil, né, em termos de um socialismo democrático, mas né, hoje em dia eu nem usaria mais a palavra socialismo, mas o termo que me parece mais adequado é esse que está como título, né, democracia econômica. Como que a democracia, além de ser política, também ela atinge a economia no sentido de propiciar condições de vida e de trabalho para todas as pessoas num certo nível mínimo, né? E isso implica democratizar a propriedade, não estatizar. Mas eu vou tratar desse assunto, então, aqui aos poucos, né? Porque é um assunto muito vasto e provavelmente eu não vou ser capaz de cobrir todas as dimensões que estão envolvidas, né? Bem, na filosofia da ciência, eu trabalhei com filosofia da física, no mestrado, no doutorado. Depois eu vim trabalhar na Unesp em 88, eu passei a trabalhar com filosofia da biologia, que trabalho até hoje, dando aula para vários cursos. E a partir de 1996, que eu fiz o pós-doutorado, eu me especializei mais em filosofia da neurociência. E nos anos 2000 eu acabei especializando mais ainda no estudo das células gliais e as funções que tem
das células gliais no cérebro em relação à consciência, né? Então, temos uma teoria da consciência. E, mais recentemente, eu também andei elaborando uma teoria na área de ontologia, né, que é chamada monismo de triplo aspecto, que eu procuro, a partir, né, de uma abordagem experiencial, fenomenológica, propor uma concepção de ontologia que supera, de certa maneira, o materialismo e o idealismo, né? Seria uma filosofia monista neutra, né? Que não está limitada nem à visão materialista, reducionista, nem à visão idealista. Certo? Então, durante esse tempo todo, esses mais de 30 anos que eu trabalhei com filosofia da ciência, esse meu projeto aí de filosofia social, que eu vou apresentar aqui hoje, ele ficou adormecido, né? Eu escrevi esse trabalho de conclusão do curso, mas acabei nem apresentando esse trabalho, porque nós só tínhamos a licenciatura e, quando eu me formei, o bacharelado não tinha sido criado ainda. Então, ficou, como se diz, na gaveta, né, um trabalho de filosofia social, de filosofia da economia e da administração, que eu só retomei isso por volta de 2014, com aqueles movimentos, né, que eram, assim, de início, eram movimentos para uma democracia mais participativa ou mais direta, né, que acabaram redundando, infelizmente, no impeachment da Dilma, que eu fui contrário, mas com aquele movimento eu vi a possibilidade de retomar esse projeto que eu tinha do tempo de graduação, né, que ficou para trás há muito tempo, e repensar a questão da democracia. E, a partir daí, de 2014, eu fui absorvendo novas ideias. Uma delas é a teoria monetária moderna, a famosa, que está ficando famosa, né? MMT, que tem uma visão, né, de economia que é muito útil para a administração pública em termos aí da questão fiscal, né, e da questão do investimento público para a retomada do desenvolvimento, para combater as crises, né, cíclicas do capitalismo. Então, é um passo além de Keynes, né? Porque já adota a visão bem atual da moeda, que é uma moeda digital, né, emitida sem necessidade de um lastro físico de ouro ou de petróleo, né, como no passado. Então, hoje em dia, nós temos um sistema financeiro muito complexo, né, e que tem também o seu lado negativo, né, da especulação financeira, mas, por outro lado, abre possibilidade de investimentos produtivos do Estado, né, para o desenvolvimento e para uma democracia econômica, que é o ideal que eu estou querendo formular, certo? E também, nesse ínterim, trabalhando com uma teoria da consciência, eu cheguei a uma visão do dinheiro um pouco diferente do Marx, né, da moeda. Existe uma discussão muito grande entre os economistas sobre o que é a moeda, o que é o dinheiro, né? Tem várias abordagens. Eu, pela minha formação dentro do marxismo ou da filosofia marxiana, eu tomo assim como base, né, a questão, a distinção que o Marx faz do valor de uso e valor de troca, né? O valor de uso ele tem um componente subjetivo, porque ele é o uso de alguém, né? Aquilo vai ser útil para alguém ter uma certa, para sobreviver, ter uma certa qualidade de vida, né? Já quando a gente pensa em termos de valor de troca, né, nós estamos falando de uma rede de trocas na sociedade, então o valor de troca já adquire um caráter mais objetivo, né, que também corresponde, né, àquela quantidade de trabalho necessária para gerar o produto, né? Isso é uma teoria do valor dos bens, né, das mercadorias, e a teoria do dinheiro, né, que está no Grundrisse, né, do Marx, que ele escreveu antes do Capital. Essa teoria ela tem um leve componente subjetivo, mas ela pende mais para se conceber o dinheiro como algo objetivo. E quando a gente pensa o dinheiro do ponto de vista da subjetividade,
que é uma visão bem atual, que, né, os primeiros trabalhos que eu vi nesse sentido aí tem menos de 10 anos de existência, a gente começa a pensar o seguinte: se a sociedade mudar a sua concepção do dinheiro, ela, só por essa mudança conceitual, a gente pode ter um outro sistema financeiro, um outro sistema econômico. Certo? Então, seria, digamos assim, a brecha, né, que a gente teria para transformar a realidade, a partir de uma mudança como nós entendemos e nos sentimos em relação à questão do dinheiro. Então, nessa visão, assim, resumindo bastante, o caminho para a transformação social não seria a tomada do poder e a estatização, né, da propriedade. Né? Na Revolução Russa houve uma fase inicial que eles quiseram até acabar com o dinheiro, né? Mas seria, pelo contrário, né, como o Estado gera e distribui o dinheiro, que seria o fator-chave para a gente mudar a sociedade, né? Para a gente, através de um Estado popular, remunerar as atividades que são socialmente relevantes, que não têm valor de mercado. Né? Então, assim, a ideia que está se tornando mais aceita hoje em dia da renda básica universal já é um passo nesse sentido, né? De remunerar todo mundo igualmente com um mínimo, certo? Mas a ideia que eu tenho seria um pouco mais avançada, no sentido de remunerar todo mundo que gera um valor para a sociedade e que não é atualmente remunerado. Né? Por exemplo, a mãe que cuida dos filhos, né? A pessoa que cuida de um idoso da família, né? A pessoa que faz uma horta, né? Que planta árvores, né? Que cuida do ambiente para preservação. E tudo isso não é remunerado. Né? As pessoas fazem por altruísmo, ou por consciência, né, ambiental, consciência social, ou até por caridade, né? Mas não é remunerado, né? Porque o conceito que nós temos de dinheiro, né, ele está ligado ao valor de troca, né? E o valor de troca é definido pelas relações em toda a sociedade, não é algo que possa ser modificado apenas pela nossa vontade. Então, a gente teria que pensar um outro conceito de dinheiro e operacionalizar isso. Seria o que eu chamo de dinheiro 2, né? Que seria um dinheiro emitido para o Estado exclusivamente com finalidade de financiar o processo produtivo de uma forma democrática, através de cooperativas, e o consumo, através de programas de renda, ou mesmo os chamados benefícios, que existem, por exemplo, na Inglaterra, vários benefícios que subsidiam as pessoas para elas poderem ter melhores condições de vida e entrarem no mercado como consumidor, né? Porque quem produz precisa vender, né? E para ter alguém que compra, se alguém que compra precisa ter o dinheiro, certo? Então, o Estado deve fazer um processo casado, né, de financiar a produção e o consumo, para que exista o desenvolvimento. E se financiar apenas aquilo que tem valor de mercado, nós vamos ter o desenvolvimento econômico, mas não vamos ter o desenvolvimento humano, né? Nós vamos ter um aumento da desigualdade. Para a gente ter o desenvolvimento humano que corresponde a uma redução da desigualdade, é preciso também que haja um programa para capacitar as pessoas a participarem do mercado, terem poder de comprar e consumir. A gente pode fazer aqui uma analogia com aquele jogo Banco Imobiliário. No início do jogo, todo mundo recebe dinheiro para poder participar do jogo. Agora, se você entra no jogo sem o dinheiro, né, você está marginalizado de saída, né? Então, infelizmente, a sociedade atual é assim, né? Você tem uma quantidade cada vez maior de pessoas excluídas do jogo, porque elas não têm o recurso. Agora, o Estado intervindo nesse sentido de prover as pessoas com recurso, com dinheiro, vai fazendo inclusão das pessoas, né? E também, é claro, não pode só incentivar o consumo, tem que também fortalecer a produção, para que haja produtos para as pessoas consumirem. Então, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, aí se gera um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Então, assim, em ideias bem amplas, o que eu quero, a minha proposta, né, que eu entendo que é uma proposta de esquerda, porque, né, é uma proposta de transformação, né, de redução de desigualdade, né, de maior distribuição da riqueza, e também, né, diminuição da concentração do poder,
e econômico e político, né? Essa proposta é nesse sentido, do Estado está atuando na economia, sim, mas não como por empresas estatais, não intervindo na gestão da economia ou na definição, né, das regras gerais da economia, que isso aí gera uma burocracia, gera corrupção, gera uma série de problemas, né? O Estado atuaria puramente de modo financeiro, fornecendo o dinheiro para as coisas funcionarem, né? E propiciando, então, a democratização também da propriedade, porque com a redução da desigualdade, as pessoas tendo recursos para participar do jogo, as pessoas podem, ao longo do tempo, se tornar proprietárias. Então, não é uma questão de retirar a propriedade dos ricos e colocar na mão do Estado, né? Isso aconteceu em países socialistas, e quando o regime socialista ou comunista chegou ao seu fim, o que aconteceu? A burocracia estava super rica e o povo super pobre, né? Então, não se deve concentrar a propriedade no Estado, pelo contrário, deve-se democratizar a propriedade de modo que o maior número de pessoas sejam proprietárias, não só dos meios de sobrevivência, mas também dos empreendimentos, né? Aí eu cito como exemplo a cooperativa Coop da Inglaterra, que é extremamente bem sucedida, né, pelos seus redes de supermercado orgânico, que dá apoio para os produtores, inclusive de outros países, produtos assim que são socialmente e ambientalmente certificados, né, e que é uma empresa privada, quer dizer, você tem uma sociedade, né, você uma cooperativa, né, e que inicialmente ela recebeu o aporte, né, de um grupo de pessoas, né, que hoje em dia corresponderia a ter um aporte inicial do Estado. O Estado financia a fundo perdido a criação de uma cooperativa, dá suporte para ter capital de giro, né, e aquisição dos equipamentos, etc., né, mas o Estado não se torna gestor, né, e nem o 100% proprietário, pode participar como acionista ou como um detentor de parte, né, da empresa, como garantia, né, mas a gestão seria feita pelas próprias pessoas que compõem, né, a cooperativa. Então, esse é um modelo que a gente pode implantar no Brasil, né, e que não seria de interesse, né, dos setores conservadores da sociedade, né? Até a gente, pegando como exemplo um ideólogo, né, da direita, que o Olavo de Carvalho, né, a gente vê que ele não tem absolutamente nenhuma proposta econômica, né, para a solução da crise que nós estamos faz tempo, né, e agora que se agravando com a pandemia, né, o discurso dele, né, é puramente em termos de motivação intelectual, né? Um amigo, Francisco Souza, chamou de Gramsci da esquerda, né, porque, assim como o Gramsci propunha a hegemonia, né, para a esquerda no plano cultural, ele tem uma estratégia bastante eficiente, né, de luta pela hegemonia ideológica de direita, né? Mas esse grupo que está no poder agora, né, do governo Bolsonaro, ele tem um ideólogo desse tipo e eles não têm absolutamente nenhuma proposta para resolver os nossos grandes problemas da economia, né? A esquerda, tradicionalmente, tem um discurso voltado para a questão econômica, mas ela não... ela entrou num refluxo, né, em que aquelas velhas propostas, né, do marxismo-leninismo, da conquista do poder, instauração, né, de um governo de partido único, né, em nome do proletariado, etc. Isso tudo aí já foi desacreditado, né, e sobrou o quê? Está se procurando um novo discurso, né, que nesse vácuo aí que eu estou tentando elaborar uma proposta, né? Bem, então, haveria
um conceito de dinheiro aí que é relativamente novo, que vai além da MMT, Teoria Monetária Moderna, que seria a ideia que o dinheiro é uma projeção, é um objeto intencional da consciência. Aí o pessoal da filosofia sabe bem o que seria um objeto intencional, né? Quer dizer, depende do modo como a gente o concebe. E sendo um objeto intencional, a gente poderia mudar, a gente poderia pensar o dinheiro como uma forma, né, de remunerar todas as pessoas que contribuem para a sociedade de todas as maneiras, valorizando todas essas contribuições, né? Então, o índio contribui para a sociedade cuidando da floresta, né? Muitas plantas, como a mandioca, elas se tornaram utilizadas a partir, né, do cultivo que eles faziam dessas, né, dessas plantas e possibilitando, então, né, que elas fossem, entre aspas, domesticadas, né? Essas plantas foram domesticadas pelos índios, várias plantas medicinais, né? Vários conhecimentos sobre a floresta que os índios da Amazônia têm têm que ser valorizados, né? A gente não pode só ir lá pegar esse conhecimento, né? Por exemplo, que a indústria farmacêutica faz, né? Pega esse conhecimento e gera um medicamento e depois não remunera quem gerou esse conhecimento originalmente. Tem, inclusive, uma empresa farmacêutica que fez um programa para remunerar os índios, só que eu não sei se o dinheiro chegou lá, né? Porque são tantos intermediários aí, mas, né, a ideia seria, então, pensar o dinheiro como renda, como remuneração também. Então, o dinheiro não é só alguma coisa que você pode trocar pela propriedade, né? Não é apenas um meio de obter propriedade. O dinheiro deve ser um meio para o desenvolvimento humano também, para a educação, né? Para os serviços, né, básicos da população, certo? O Estado emitir da forma que foi o dinheiro e destinar para essas finalidades sociais, sem restrição orçamentária. A ideia, inclusive, seria de ter 2 orçamentos. O orçamento tradicional aqui, em real, né, no Brasil, que é votado no Congresso, aquela briga toda, né? E tem um orçamento paralelo para o desenvolvimento humano, ou para a democracia econômica. Seria uma outra moeda, né, que aí, provisoriamente, vamos chamar de DE. A moeda DE é para o desenvolvimento, para impulsionar a formação de empresas, cooperativas, para, né, remunerar todo tipo de trabalho socialmente relevante, né, para oferecer algum tipo de suporte, tipo renda universal ou benefícios, né? Então, a ideia que se tem é que, hoje em dia, com a tecnologia da informação, né, com os meios digitais, você pode ter essa moeda DE totalmente rastreada, evitando desvios, corrupção, né, mau uso. Quer dizer, ela seria... porque seria uma moeda que é criada no computador do Estado. Não é Bitcoin, né, que depende da blockchain, que é um sistema caro e distribuído, né, que você vai ter registros em computadores por todo mundo. Não. A moeda digital estatal, proposta por autores como Ellen Brown, que é uma advogada americana que estuda esse assunto, que eu li, né, o trabalho dela, a moeda digital estatal, ela está no computador do governo. E lá tem todos os registros de onde ela... Quer dizer, de que é feito com ela, né? Então, ela pode ser direcionada de modo que, se é para comprar um maquinário para uma indústria, né, esse dinheiro não pode servir para comprar um helicóptero para o dono da indústria, né? É dinheiro direcionado, né? Nós temos exemplos já corriqueiros aqui, né? Por exemplo, eu na Unesp recebo cartão de alimentação que só pode ser usado para comprar comida, né? Então, se eu tentar comprar bebida alcoólica, o caixa do supermercado já vai recusar, falando, não, com esse cartão você não pode comprar bebida alcoólica. Então, isso é uma moeda digital direcionada, né? Então, o Estado pode, né? Claro que isso vai, para muitas pessoas, parecer que é um Big Brother, né? Que é um controle excessivo. De fato, né? Se for um Estado
totalitário, isso é perigoso, mas vamos pensar um Estado popular, um Estado eleito democraticamente, compromissado com os interesses populares, certo? Então, ele iria controlar o fluxo dessa moeda para que chegue no destino certo. Né? Então, por exemplo, no caso lá do Sudene, no Nordeste, é famoso, né, o histórico de desvio de dinheiro. Né? Muito dinheiro é destinado para melhorar as condições de vida do povo nordestino, mas não chega no povo, para no meio do caminho, né? É desviado, é mal utilizado. Né? Com a moeda digital estatal, isso não seria possível, só poderia gastar o dinheiro emitido nessa moeda para a finalidade certa. Né? Não poderia desviar porque não seria aceito, não teria, né? E tem outras vantagens aí disso aí. Então, a tecnologia da informação pode ser nosso aliado. Agora, também, juntamente com isso, é preciso ter meios que garantam que o Estado seja popular, ou seja, que o Estado seja controlado pelo povo. Quer dizer, a tecnologia servir para o Estado controlar o povo e também para o povo controlar o Estado. E aí nós temos que pensar em mecanismos democráticos que usem a tecnologia da informação, né, para que a população possa ter um controle sobre o Estado também, porque senão corre o risco, novamente, né, de ter uma burocratização. E esse controle a ser feito sobre o Estado, ele requer, né, novos mecanismos, além da democracia parlamentar representativa, né, que a gente vota de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos para presidente. Né? A gente tem que pensar outros meios de utilização de tecnologia da informação, porque o modo como nós estamos usando a tecnologia da informação é muito ruim. É fake news, é desinformação, é difamação, calúnia. Né? A gente tem que chegar um momento, né, de vamos usar esses recursos para alguma coisa construtiva. Né? Vamos pensar, né, de uma outra maneira para aperfeiçoar a democracia, não para solapar ou manipular o processo democrático, como está acontecendo. Então, tem que surgir mecanismos de defesa da democracia, evitando o mau uso da tecnologia, né, da internet, das redes sociais, etc. E um mecanismo que eu pensei para implementar esse processo que eu proponho da democracia econômica como moeda digital, né, que seria exclusiva para esse fim de promover o desenvolvimento humano, seria um comitê formado de cientistas e tecnólogos indicados pelas universidades. Isso hoje pode parecer aqui um delírio meu, porque nenhum país que eu saiba tem isso, mas seria como além da Câmara, do Senado, uma terceira instância, que pode também estar ligado ao Executivo, não, porque não seria para fazer leis, mas seria para monitorar e, quer dizer, avaliar projetos para receber essa verba, né, essa moeda digital, DE. Quer dizer, seria meio, se você quer criar uma empresa, você se associa com outras pessoas, né, que têm competência científica, tecnológica, faz um projeto, assim como acontece na FAPESP, aqui em São Paulo, né, o projeto PIP, Programa de Incentivo à Pequena Empresa. Você faz um projeto, você recebe um dinheiro a fundo perdido para você montar a sua empresa. Então, isso seria a nível nacional, porque a gente tem que gerar novas empresas, empresas que forneçam empregos, né, que tenham qualidade em termos do produto de qualidade, que tenha competitividade até no mercado internacional, usando nossos recursos humanos e naturais. Nós temos uma biodiversidade enorme, né, no nosso país, que pode ser utilizada de modo sustentável, né, para o nosso... na melhoria das nossas condições de vida, né? Uma economia sustentável, ecológica, e precisa de dinheiro para isso e precisa de gente. Né? Agora, tendo dinheiro, é muito mais fácil ter as organizações humanas que, né, para implementar essas novas empresas. Né? Tem, inclusive, já um projeto muito bom formulado, né, pelo Carlos Nobre e seus irmãos e associados, né, que é chamado de industrialização da biodiversidade. Seria o projeto para a geração de novas empresas em cima, né, dos recursos naturais que seriam industrializados, processados, gerando valor agregado, né, para venda, né, no mercado interno e exportação. Então, a gente tem muitas oportunidades nisso aí.
Eu vou citar só um exemplo aqui que eu acho que já vai convencer todo mundo, que é o pão de queijo. Né? Você vai, em outro país, você vai... Nos Estados Unidos talvez já tenha o pão de queijo, mas você está na Europa, você quer comer um pão de queijo, não existe. Agora, todo mundo que come gosta, certo? E qual a matéria-prima do pão de queijo? Né, o queijo Minas, a mandioca, né? Quer dizer, então, como esse produto, que é de alto valor para exportação, nós temos muitos outros. Né? Eu falei que não ia só citar um exemplo, mas vamos ver, o pequi, né? O pequi tem o óleo do pequi, né? Tem a massa do pequi, né? E a própria fruta sem os espinhos, né? Que é um prato muito apreciado aí no Centro-Oeste, né? Isso aí é um recurso de valor incalculável para o mundo inteiro. Né? Temos o buriti. Né? Quem já provou o doce do buriti sabe, né? Ele tem inúmeras propriedades, inclusive afrodisíacas, né? Que é um novo açaí. Né? Como é que o açaí se tornou conhecido internacionalmente? Porque um grupo americano veio aqui e montou uma cooperativa, né? Inclusive valorizando, né? A população local, né? Dando trabalho para as pessoas, pagando bem, com boas condições, né? de trabalho, e começou a exportar para o mundo todo. Né? Hoje você está na Europa, você quer tomar açaí, você encontra facilmente. Né? Agora, o buriti não tem nem aqui no estado de São Paulo. Né? Eu fui conhecer o buriti quando eu fui no Maranhão, que né? É uma cultura. Né? O cará, né? Minha esposa, que vai estar me ouvindo depois, ela morou em Alagoas, né? E falou que as gerações mais antigas, né? Comiam inhame e cará no café da manhã, em vez do pão. Né? São produtos nativos aqui, né? E são muito nutritivos, saudáveis e tudo mais, e gostosos, né? Dependendo de como é preparado, claro. Então, nós temos muita matéria-prima exclusiva. Nenhum outro país tem isso. Né? O que precisa? Precisa de dinheiro e de gente para montar empresas, para fazer uma utilização sustentável. Né? Eu cito aqui uma pesquisa que é feita por um grupo aqui da Unesp, de Botucatu, da Faculdade de Agronomia, pessoal da Engenharia Florestal, com o palmito Jussara. Porque um dos problemas do cultivo e da extração do palmito é que precisa matar a árvore para extrair o palmito. Né? O palmito está no interior do tronco, né? Então é preciso aquela árvore individual, ela tem que morrer para extrair o palmito. Mas tem uma espécie de palmito, que é a Jussara, que ela tem mais de uma ramificação. Então, você pode cortar uma e deixar outra. A árvore tem mais possibilidades do chamado manejo sustentável. Então, havia uma comunidade que vivia da extração do palmito e que estava já entrando em crise porque vai havendo uma extinção, né, do palmito. Então, esse grupo aqui de Botucatu fez um projeto para introduzir uma outra espécie de palmito, uma outra variedade, não sei, que possibilita você cortar e cortando, né, e sem matar a árvore. Né? Então, com isso, não se tem esse problema da extinção, porque você pode plantar outro palmito, mas demora a crescer. Enquanto isso, a comunidade lá vai viver do quê? Né? Então, você tendo essa espécie que tem várias ramificações, é possível extrair o palmito sem destruir, sem comprometer cada indivíduo da árvore individual. Certo? Então, nós temos aí inúmeras possibilidades que a gente aqui na universidade já sabe muita coisa que a gente poderia passar para a sociedade. Mas a universidade está muito ainda separada do sistema produtivo e falta dinheiro para fazer essa ligação. Dinheiro e também mentalidade empresarial, né, cooperativa, né, as pessoas se agregarem, formarem grupos, procurar o financiamento e implementar. Né?
E também, do jeito que a economia vem sendo tocada, né, chamado neoliberalismo, pouca gente vai se aventurar a criar uma empresa, porque depois você gera o produto e não consegue vender, porque ninguém tem dinheiro para comprar. Então, tem que aumentar a liquidez da economia, quer dizer, as pessoas terem dinheiro na mão para poder comprar os produtos. E como é que as pessoas vão ter dinheiro para comprar se é o Estado que produz o dinheiro, né? O Estado que tem a máquina de fazer dinheiro, que hoje em dia é um computador, o Estado que tem a máquina de fazer dinheiro e ele não faz, né? Ele não cumpre o seu papel. E a política neoliberal de direita é de cada vez mais impedir o Estado de fazer isso, né? de colocar dinheiro na economia, né? Impedir os gastos públicos para o equilíbrio fiscal. Mas aí nós temos a grande contribuição da MMT, a Modern Monetary Theory, que está mostrando que, né, essa limitação é uma ficção, é uma ideologia que diz para a gente, né, que se o Estado colocar dinheiro na economia vai haver inflação, mas não é assim, tem N contra-exemplos aí, né? Talvez o mais famoso seja o New Deal do presidente Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, em que ele colocou um monte de dinheiro na economia. O que aconteceu? O país saiu da recessão e não teve inflação nenhuma. A questão toda é como que esse dinheiro é colocado na economia. Se for para os bancos, para os especuladores, né, vai aumentar a inflação e não vai acabar a recessão. O dinheiro tem que ir para a produção e para o consumo, né? E como que o Estado pode garantir que o dinheiro vai para a produção e para o consumo? Essa é a engenharia de administração pública que a gente tem que pensar, né? Para isso, vai ter que gerar empresa, vai ter que colocar esse dinheiro a fundo perdido na empresa, vai ter que dar dinheiro para as pessoas, né? Dar no bom sentido, porque as pessoas, elas têm atividades importantes para a sociedade, só que não é reconhecido, não é valorizado. Então, é valorizar o que essas pessoas fazem. Toda mãe, né, que cuida dessa casa e alimenta uma criança, ela tem um valor social inestimável, né? Até se for pensar em termos biológicos da continuidade da espécie, certo? Por que isso não é pago, não é remunerado pelo Estado, né? Tem que ser, e pode ser feito de uma maneira que não gera inflação. É aí que é o pulo do gato que a MMT possibilita. Então, por que nos Estados Unidos se fala tanto na MMT, né? Os candidatos democratas contrataram assessores que são especialistas em MMT, como a Stephanie Kelton, né, lá do Bernie Sanders. Por que acontece isso? Porque eles sabem que dentro da visão atual que nós temos do dinheiro, é impossível sair da crise, né? O que vai acontecer, além da recessão econômica, do desemprego, é a quebradeira dos bancos, porque, né, é um assunto complexo, mas o que acontece nos bancos privados, né, nos Estados Unidos, a maioria dos bancos é privado, né, é que eles fazem uma série de operações sem lastro, né? Eles emitem dinheiro através de empréstimos, né, fornecendo créditos, emitem dinheiro, e esse dinheiro vai passando de mão em mão, né? Às vezes você tem como garantia um imóvel, mas um imóvel que vale X, ele gera empréstimos de 10X. Então, se todo mundo quiser resgatar, todo mundo que tem crédito quiser resgatar isso em moeda, não tem para todo mundo, então tem aquela quebradeira, né? É tipo o esquema de pirâmide mesmo, né? Que existe no sistema financeiro. Certo? Então, por aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Por isso que a Ellen Brown e outros autores propõem essa moeda digital estatal, que seria, né, uma moeda com uma finalidade específica para a produção e o consumo, formando o ciclo, né, do desenvolvimento. O que é o ciclo do desenvolvimento? Produz mais, consome mais, aí produz mais ainda, consome mais ainda, né? Agora, isso tem que ser também temperado com a questão ambiental, ecológica, porque a gente também tem que pensar, né, nos limites que tem do crescimento econômico, né, e em que medida certos tipos de crescimento econômico vão beneficiar ou não que pessoas, né? Tudo isso deve ser levado em conta. Então, eu concebo assim, que para a gente conseguir executar essas propostas, se é que algum dia a gente vai conseguir, né, a gente
fica muito desanimado vendo o que acontece no país, mas seria importante, então, formar esse comitê de cientistas e tecnólogos para avaliar os projetos e monitorar como esse dinheiro é usado, né? Traçar, acompanhar, né, o destino desse dinheiro, que eu chamei de DE, né, Moeda Democracia Econômica. Esse dinheiro seria um orçamento extra, que não entra no Congresso, né, um orçamento que vai ser gerido por esse comitê de cientistas. Então, isso é algo revolucionário, né? Muitos aí vão me chamar de utópico, mas tudo bem, né? Não tem problema nenhum a gente fazer uma proposta diferente, né? A gente ter, né, um comitê desse tipo com poder de execução desse orçamento numa moeda digital estatal para implementar criação de empresas, né, produtivas, com alta empregabilidade, né, do tipo cooperativas, né, que você vai agregar muitas pessoas para trabalhar numa certa área, né, utilizar recursos naturais, utilizar, né, os recursos humanos, né, as pessoas que estão desempregadas, a juventude, né, que muitas vezes não tem a menor perspectiva de inserção no mundo do trabalho, porque não tem oportunidade nenhuma. Então, né, a gente, tendo esse dinheiro, a gente já na universidade já vai montando essas empresas, né, pega os alunos mais interessados, já monta um grupo, né, já existe aqui na Unesp a empresa Júnior, só que essa empresa Júnior não tem dinheiro nenhum, certo? De repente você vai ter dinheiro à vontade para esses projetos, trilhões de DE, então você vai ter uma atividade, muita gente interessada nisso, né? Montar uma empresa para pegar, fazer um projeto, capacitar de receber essa verba, montar a nossa empresa, né? Dar emprego, produzir, vender, né? Então, quer dizer, isso seria uma revolução, sem dúvida, né? E ela é possível, nós temos assim a competência para isso, né? E tem muitas pesquisas na universidade pública que já mostram inúmeras possibilidades aí num país riquíssimo como o nosso, em termos de recursos naturais, né? Recursos humanos, nós temos N possibilidades de fazer esse programa dar certo. Se alguém quiser avaliar isso em pequena escala, olha o programa PIP da FAPESP, porque eles fazem isso, dão dinheiro a fundo perdido. Porque não pode ser empréstimo que depois tem que pagar, certo? Porque aí cai na lógica aí já existente, que tem que pagar com juros e tal, e as pessoas não conseguem, né? Gera inadimplência. Nós não podemos ter um projeto, né, dentro da lógica do dinheiro dominante. Nós temos que ter uma outra lógica do dinheiro para financiar o desenvolvimento humano. É a fundo perdido, não tem que pagar. É para criar uma empresa, gerar emprego e gerar um produto, né? Fazendo isso, já está excelente, né? Não precisa, depois disso, ainda pagar de volta uma dívida, aí não dá, né? A gente vê a situação já nos Estados Unidos, por exemplo, com as bolsas de estudo, né? Elas são muito importantes, as pessoas fazem financiamento para poder estudar, obter um título, porque lá a universidade é paga, né? Coisa que no Brasil ainda não é, felizmente. Então, depois as pessoas se formam, não conseguem pagar, né? Gera um problemaço. Agora, para que elas vão pagar se o dinheiro já cumpriu a finalidade que era a formação dessas pessoas? Quer dizer, então a gente tem que ter um outro conceito do dinheiro. O dinheiro para o Estado é muito fácil de gerar, né? Não precisa arrecadar imposto para depois emprestar e investir, não. É só apertar uma tecla no computador que você produz dinheiro na quantidade que você quiser, se você for o Estado. Não é só o Estado pode fazer, só o Estado pode criar dinheiro. E é muito fácil, né? E a quantidade que for. E se fizer isso bem feito, casando com a produção e o consumo, não vai gerar inflação. O que vai gerar inflação é você dar muito dinheiro para os que já são ricos, o que eles vão fazer? Né? Eles vão aumentar o preço das coisas que eles têm para vender, né? Porque tem mais dinheiro circulando, né? Então o preço vai aumentar. Agora, o pobre não tem nada para vender. Então, se você der dinheiro para o pobre, não vai aumentar a inflação, né? O pobre não tem controle sobre os preços, né?
nem da comida, nem de imóveis, de nada. O pobre não tem nada para vender. Então, tem que dar dinheiro para o pobre sem cobrar de volta. A gente viu que desastre que foi esse negócio de empréstimo consignado para aposentado, né? O aposentado vai lá, faz o empréstimo, depois não consegue pagar, né? Crediário aí com juros exorbitantes, as pessoas não conseguem pagar. Às vezes até o financiamento habitacional subsidiado também não consegue pagar, porque isso está errado. Não é para ser empréstimo, é para ser doação, né? O dinheiro social, essa moeda, é para ser investida, né? Melhor dizendo, não é doação, é investimento sem necessidade de pagar. O pagamento é a pessoa se formar, né, o idoso ter o pão para comer, né? O doente ter a sua assistência de uma pessoa da família que, né, recebe para isso. É o grupo que está se formando na universidade e criou um belo projeto, implementar aquela empresa, gerar o produto, vender. Não precisa pagar o investimento, né? Então, acho que é um outro conceito de dinheiro que nós não estamos acostumados com ele, parece muito estranho, né? Então, vem o neoliberal, vai dizer, mas você está querendo dar moleza para a vida das pessoas. Mas não é isso, tem que ter contrapartida, por isso que tem que ser uma moeda digital rastreável, para ver se foi bem aplicada, né? Tem que ter contrapartida, só que essa contrapartida não é pagar de volta, não é um empréstimo, né? Não precisa pagar de volta, a contrapartida é realizar o desenvolvimento humano, né? Realizar aquilo para qual o dinheiro se destinou, né? Então, é uma outra lógica, né? Então, muitos podem estar pensando, mas o que tem a ver filosofia com isso? Tem tudo, porque isso tudo que eu falei aqui é questão de conceitual, de conceito de dinheiro, conceito de desenvolvimento, né? Conceito de gestão do Estado, conceito de política, né? É que nós não estamos acostumados à discussão conceitual na economia, né? Você vai discutir economia, vem logo um monte de equação, de dados, de gráfico, né? Nós estamos discutindo economia conceitual, se vocês quiserem, né, dar um nome, né? Então, também, né, política conceitual, administração conceitual, nós estamos discutindo os conceitos que fundamentam essas práticas, né, e essas ciências aí, né, ciência da administração, ciência da economia, ciência política, certo? Então, o Caio agora me orienta aí, como nós vamos... Não, eu tenho uma pergunta para fazer. Na Uhum. verdade, são só duas questões que eu tenho para fazer. Uhum. Uma eu acho que você até falou no final, da questão conceitual, onde é que a filosofia entra. Uma questão interessante do seu texto é que você fala da questão da consciência, né? E me parece que se a gente não tiver um povo, né, uma população que tenha consciência de como funciona a economia, do que é o dinheiro, de como que é essa relação, de onde vem, quem produz, e a parte dela na sociedade, né, a parte que cada um exerce nessa sociedade, é muito difícil a gente pensar em termos de implantação de uma teoria como essa, porque ela vai ser facilmente deturpada, a propaganda vai ser feita uma propaganda através das redes, através do próprio governo, dependendo do grupo que esteja lá no governo, né, para impedir que isso seja implantado, como vai ser uma ideologia, né, enfim, a economia natural, essa economia de mercado que a gente vive, ela é naturalizada. Então, eu acho que esse caminho de pensar a ideia de uma consciência, eu acho que é um caminho interessante para a própria filosofia, como é que a filosofia pode ajudar, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também. E a outra questão, já vou fazer as duas, né? Aí você já pode responder junto. Quando você pensa, que você usou um termo no texto, que é um termo, já é uma tradição de autores que falam que é a auto-organização, né? E daí você propõe uma medida de heteroorganização
mas que é para efetivar mais ainda essa auto-organização social, né? Isso que eu Exato, queria que exato. você explicasse melhor, qual que é o Aham. fundo social que estaria por trás, né? Porque me parece que tem uma certa concepção de sociedade por trás dessa teoria também, e que daí essa teoria seria um instrumento, né, de regulatório da sociedade. E essas duas questões que eu queria que você comentasse, por favor. Tá muito boas questões. Depois, se você tiver outras, fica à vontade aí. Então, vamos ver em relação à primeira, né? Realmente é difícil que chegar na consciência do povo com toda essa bagagem, né, que a gente tem, porque eu demorei aí 40 anos para elaborar isso que eu estou falando aqui agora, certo? Mas eu acho que a gente tem que pensar, né, o grupo de esquerda, né, ou não precisa, ou centro-esquerda também, quer dizer, todas as pessoas descontentes com esses rumos da economia, da política, e que querem um país melhor, né, querem melhores condições de vida do povo. Temos aí hoje em dia aí o grupo Somos 70%, né, impulsionado pelo Eduardo Moreira, por exemplo, né, precisa pensar, né, disso tudo, quais seriam aqueles pontos mais importantes e mais assim acessíveis para se defender, né, junto nas campanhas eleitorais dos partidos. Essas ideias não são de nenhum partido em particular, pode ser utilizado por todos que quiserem, né? Quais seriam as ideias principais, né? Eu vou arriscar aqui o que talvez fosse o principal, né? É que na mente das pessoas precisa ter, se formar o conceito de que o dinheiro é um direito delas. Por quê? Porque nós temos aí milhares de anos de chamada civilização, né? Algumas pessoas também não gostam mais de falar de civilização, porque parece que é algo opressivo para os povos que de fora, né? Mas nós temos aí milhares de anos de história humana, certo? Que foi havendo um acúmulo de riqueza e todo mundo contribui para isso, né? A riqueza não é criada só pelo senhor, pelo contrário, é até mais criada pelo trabalho do escravo do que pela gestão que o senhor fazia, né? A esquerda tende também a ir para o outro oposto de pensar, não, só o trabalho manual que gera riqueza. Não, né? O trabalho intelectual do empresário também gera riqueza, né? O trabalho intelectual do funcionário público também gera riqueza, né? A riqueza, né, tem que ser pensada em sentido amplo. Hoje em dia a gente tem a chamada propriedade intelectual, né? Alguns autores chegam a falar que nós estamos numa sociedade do conhecimento. Aquilo que tem mais valor é o conhecimento, certo? Isso é o resultado de um trabalho intelectual. Então, o que nós temos hoje em dia é resultado do trabalho manual, intelectual, de muitas gerações e de todas as classes sociais. Não tem uma única classe que gerou a riqueza. A riqueza é o resultado da ação de todos, né? Do sofrimento de muitos, da aniquilação, do genocídio de determinados povos, né? De exploração, opressão, né? Então, todos participaram desse processo. E essa riqueza que foi acumulada, né, todos têm direito a ela, né? Até, não sei se você conhece a antroposofia, que é uma corrente de pensamento e educacional, né, criada pelo Rudolf Steiner, filósofo austríaco Rudolf Steiner. Na antroposofia, uma vez eu ouvi uma ideia interessante, quer dizer, toda pessoa ao nascer deveria ter direito a uma fração dessa riqueza, né? Por que alguns têm esse direito e outros não, né? Alguns nascem ricos, outros nascem sem nada, né? Quer dizer, haveria, se a gente for pensar em termos assim, né, de uma justiça cósmica, digamos assim, né? Haveria para todas as pessoas deveriam ter ter direito a uma fração desse patrimônio da humanidade, porque é resultado o descendente de um escravo, né, ele tem uma grande chance de nascer pobre, né? Mas esse escravo contribuiu para a riqueza que está aí, né? Às vezes até mais do que o senhor. Não que o senhor não contribua, mas da classe dominante também contribui, né? Mas o escravo contribuiu, e por que o seu descendente não tem direito?
Então, acho que a ideia seria essa, que todo ser humano tem direito a uma fração imaginária aí da riqueza humana. E como é que é a forma que esse direito é exercido? A pessoa recebendo isso na forma de dinheiro, né? Porque na esquerda há essa ideia de que a forma da gente fazer transformação social seria através da propriedade, né? Através da distribuição, ou melhor, da coletivização, né, da propriedade. Mas não é bem assim, porque você ter propriedade não significa você ter dinheiro. Pelo contrário, você ter um imóvel que você não está utilizando, ele é fonte de despesa, você tem que pagar imposto, tem que, né? Você tem obrigações em cima daquele. Quer dizer, a propriedade, ela não é sinônimo de dinheiro. O que as pessoas precisam para exercer sua cidadania, para ter uma condição de vida digna, é dinheiro. Né? E quem que fabrica o dinheiro? É o Estado. Não tem outra origem do dinheiro. O dinheiro é o Estado. Os bancos fazem um dinheiro de mentira, né? Que é quando eles emprestam sem ter laço. Né? Mas quem gera o dinheiro de verdade, digamos assim, é o Estado. Então, nada mais justo do que o Estado emitir dinheiro e dar para as pessoas, para fazer a sociedade funcionar melhor. Né? Então, acho que essa que é a ideia básica que nós temos que colocar entre aspas, né? Porque nós temos que defender. Né? Eu entendo a ideia da renda básica universal como um primeiro passo, mas não é o ideal, porque a renda básica universal ela não está vinculada a um projeto de sociedade, né? A uma transformação nas relações sociais. Ela é, digamos assim, uma esmola. Uma esmola que é um direito que um direito que as pessoas têm, que não está sendo valorizado, não está sendo recompensado, né? Então nós vamos começar a recompensar. Então vamos dar uma esmola, que é a renda universal básica. Mas não pode parar por aí. Eu acho que ela numa situação emergencial como a gente está, o auxílio de R$600 é absolutamente necessário e precisa ser continuado para a gente não ter uma situação grave, né? Mais grave ainda do que a que a gente já está. Mas não é a solução, né? Tem que avançar daí, assim como o Bolsa Família não foi a solução, né? É um passo inicial, né? Para se avançar, para a gente chegar numa situação que a gente remunere as pessoas pelo direito, digamos assim, quase natural, cósmico, assim, de ter uma fração da riqueza humana e também, né, pelo que elas fazem e que contribuem, porque senão vai se desvincular o recebimento desse dinheiro de uma ação construtiva das pessoas. Né? Então, é preciso, né, nem que seja plantar uma horta, né, para comunitária. Oi? É preciso que as pessoas se envolvam ativamente. Não pode ser, né, uma coisa puramente passiva, de ir lá todo mês e receber aquele dinheiro e comprar pão e manteiga e arroz e feijão. Né? Uhum. Bem, quanto à segunda pergunta, é muito interessante, porque tem toda uma teoria da auto-organização que foi elaborada pelo Michel Debrun, um filósofo francês que se radicou no Brasil, faleceu já na década de 90, né? E ele montou na Unicamp um grupo do qual eu participo desde os anos 80, 1980. Esse grupo continua até hoje, é um grupo interdisciplinar que estuda auto-organização e a gente trabalha com essa teoria dele, que eu vou resumir, né, aqui para as pessoas entenderem o que é auto-organização. Ocorre a auto-organização quando as atividades, as funções que o sistema tem moldam a sua estrutura, certo? Então, quer dizer, quando... parece um existencialismo, né? O pessoal deve lembrar aquele negócio de a existência precede a essência. Quer dizer, aqui não seria a ideia seguinte, a existência molda a essência, né? Isso aqui, mas em termos de teoria de sistemas, né? E o que seria o sistema heterorganizado? O sistema heterorganizado é aquele que tem um agente externo que molda as relações daquele sistema, né? Então, isso é típico, por exemplo, na engenharia, né? Quando o arquiteto faz uma planta, o engenheiro, então, controla os pedreiros, né, para fazer uma casa de acordo com a planta. Isso é heterorganização, porque não são os pedreiros que decidem como é que vai ser a casa. Quer dizer, não é o sistema que está... as pessoas que estão trabalhando ali que estão definindo, né? Ou numa fábrica qualquer, né, que as pessoas cumprem funções predeterminadas pelos seus patrões e elas não têm poder de se autodeterminar.
Agora, tem uma situação que parece ser auto-organização, mas, na verdade, é heterorganização, que é a situação de uma ditadura, por exemplo. Na ditadura, o ditador está dentro do sistema, né? Mas ele tá determinando tudo que vai acontecer naquele sistema. Então, não existe a livre interação entre os componentes do sistema, né? Sejam pessoas ou na química, por exemplo, físico-química, você vai ter interação de moléculas, né? E numa célula você vai ter interações de processos metabólicos. Cada sistema vai ter um componente diferente, certo? Mas a ideia do Debran é assim, se você tem um centro controlador interno que formando uma hierarquia linear, né? Um dos membros do sistema manda e os outros obedecem, né? Então, você também não tem auto-organização, certo? Você tem heterorganização. Agora, e o Debran também lembrou que não existe uma auto-organização pura, sempre vai existir uma mistura de auto-organização e heterorganização. Então, quando, por exemplo, uma pessoa vai no médico para receber um tratamento ou fazer uma cirurgia, né, é uma combinação de heterorganização, porque esse médico ele está fora do sistema, né, do corpo da pessoa que está doente, ele vai introduzir um remédio, ele vai cortar uma parte da pessoa, certo? Isso é heterorganização. Mas o sistema vai se regenerar, também é auto-organização. Se ele, né, quer dizer, como o sistema reage ao medicamento, como reage à cirurgia, isso é auto-organização, né? É a livre interação das partes do sistema. Então, na minha proposta, né, se a gente for ter uma auto-organização total, que é fictícia, né, seria a ideia aí, né, do liberalismo clássico, né? Você tem o laissez-faire, quer dizer, cada um faz o que quer, todo mundo é egoísta, cada um está perseguindo os seus próprios objetivos, e aí o sistema se auto-organiza, a tal da mão invisível do mercado, né, que vai ajustar e vai otimizar o sistema de um modo quase automático, sem haver um esforço específico para isso, né, sem haver necessidade do Estado trabalhar para obter esse estado desejado, né, vai acontecer assim, né? Então, não é isso que eu estou propondo, né? Porque isso é uma ilusão, né? Eu estou propondo que exista, sim, uma intervenção do Estado, só que essa intervenção ela não é para barrar a auto-organização, mas sim para propiciar que mais pessoas participem do processo, né? Então, você dando dinheiro na mão das pessoas que não têm dinheiro, você vai possibilitar que esse sistema de auto-organização, que seriam as relações, né, chamadas de mercado, mas que, na verdade, são mais amplas, esse sistema de trocas, né, relações humanas, sistema de trocas se auto-organize com uma maior riqueza, com mais gente participando e com menor desigualdade de condições, né? Então, o papel do Estado seria esse. O papel do Estado não é tomar o lugar das pessoas na gestão das empresas, né? Isso aí dá errado, né? O papel do Estado é criar dinheiro e pôr esse dinheiro nas mãos das pessoas que não têm. Esse que seria o papel do Estado. Quer dizer, e, curiosamente, né, isso não é nem a teoria liberal, neoliberal, porque eu estou propondo que o Estado seja forte, que ele intervenha dessa maneira, mas também não é socialismo ou comunismo, né, nem anarquismo. Quer dizer, não, é um sistema híbrido. E, curiosamente, né, pelos estudos que estão sendo feitos na China, parece que lá funciona assim, porque lá, né, tem pesquisas recentes mostrando que a propriedade estatal se reduziu muito, né? Digamos assim, tem empresas de economia mista, o Estado é dono, por exemplo, de 20%, 80% é propriedade das pessoas que trabalham lá, certo? Então, de certa maneira, todo mundo sabe que a China tem problemas, né, em relação à liberdade, né, falta de democracia, falta de liberdade de expressão. Eu não estou querendo, de nenhuma maneira, defender isso. Só estou querendo dizer o seguinte, do ponto de vista do sistema financeiro, né, a China conseguiu muito sucesso fazendo isso, quer dizer, planos, né, de desenvolvimento do Estado. Tipo, nós já tivemos no Brasil plano de metas, né, na época de Juscelino, que até os militares seguiam na década de 70. Na época do Milagre Brasileiro, os militares estavam seguindo o plano de meta do Juscelino, né? Isso aí a gente esquece, mas
Mas na China tem um plano de meta, plano de desenvolvimento, quais as atividades estratégicas, né, para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos, nas nossas metas. Vamos pôr o dinheiro lá, né? A China tem a sua própria moeda que ela investe estrategicamente, né, para o desenvolvimento econômico. Eles não tinham grandes preocupações ambientais nem sociais, né? Agora estão tendo, inclusive, isso, né? Tem setores da população que eram paupérrimos e que estão se transformando em classe média, estão tendo uma ascensão em termos, né, das suas posições na sociedade, né? Estão se tornando proprietários, coproprietários de empresas, através, né, nessa economia mista, eles podem ser donos de uma fração da empresa, né? Então, eles não tinham nada, de repente estão se tornando proprietários. Então, seria essa a ideia, nós termos um sistema capitalista combinado com um Estado que faz algumas funções consideradas socialistas. Então, na verdade, não seria nem capitalismo nem socialismo, seria um sistema híbrido, né? Seria uma forma de a gente superar também isso aí. O capitalismo, por si só, leva à crise, tem um monte de problema. O socialismo, por si só, leva também a um decaimento, né, da atividade econômica e acaba se dissolvendo, né? Então, é um regime híbrido, eu entendo assim, né? Você tem uma economia capitalista voltada para colaboração, né, cooperativas, não uma competição que um vai destruir o outro, mas uma economia capitalista cooperativa, e um Estado que intervém através da distribuição do dinheiro para impulsionar o desenvolvimento humano, né? Mas não necessariamente um Estado que vai ser proprietário, 100% dono das empresas. Quando o Estado entra na propriedade das empresas, deve ser minoritário, né? Como na China está acontecendo, né? Porque se você tem uma empresa 100% estatal, você vai ter uma série de problemas, né? Que a gente conhece muito bem, infelizmente, na nossa história aqui do Brasil. Então, professor, não sei se eu respondi. Não, respondeu. Achei ótima a conversa. Infelizmente, a gente já está caminhando para o fim dessa. Espero que venham outras depois, que eu sei que a sua obra é bastante vasta, teriam vários outros assuntos para a gente discutir. Aliás, já faço aqui o convite para voltar ao canal depois para a gente conversar sobre outro assunto. Olha, eu estou à disposição aí. Você é só convidar que a gente tem o maior prazer de estar podendo ter oportunidade desses pensamentos, né, que eu elaborei aí por tantos anos, né, de poder tornar público. Muito legal. Agradeço muito mesmo. E, bom, peço para você deixar uma última palavra aí como consideração final nessa conversa de hoje. Muito obrigado, professor. Olha, então tá, muito obrigado. Eu quero dizer que eu estou sentindo nesse momento aqui um alento na filosofia brasileira, né, da gente sair daquela mesmice de sempre, aí que todo mundo conhece, né, daquela filosofia de comentários dos clássicos, que é muito importante, né? Eu me sinto assim afortunado de ter estudado filosofia no Brasil, que eu tenho um conhecimento de história da filosofia que muitos filósofos de outros países não têm, né? Então, eu sempre procuro me basear, né, em Aristóteles, Spinoza, Hegel, Marx, Husserl, né, nos grandes filósofos. Eu tenho uma boa base, né, dos cursos que eu fiz, né, de graduação, pós-graduação. Mas a gente está num momento que a filosofia tem que se ligar, né, à realidade vivida aqui, né, e contribuir para ser parte da solução, né? Nós estamos sob ataque aí da direita, né, aquela visão totalmente distorcida da filosofia como uma, né, coisa de maconheiro, de, né, sexo total e coisas que tal, essas ideologias que eles divulgam sobre a universidade, mas de um modo completamente diferente disso, a gente vê agora, né, entre os filósofos brasileiros esse novo ânimo para discutir temas atuais, né, questões de interesse da sociedade, e eu acho que a gente pode contribuir muito aí. Só para lembrar, né, da última eleição presidencial, né, nós tínhamos
o Haddad, o Boulos, que são formados em filosofia. Parece que tinha mais um que eu me esqueci. Quer dizer, então, a gente tem, sim, uma grande importância na sociedade e a gente tem que reconhecer, assumir e atuar. Não vamos comprar essa ideia errada que fazem da filosofia como algo das nuvens, né? Algo fora do mundo que a gente vive. Tá certo. Bom, isso eu concordo e acho que, de fato, apesar de tudo, eu tenho percebido também esse movimento da comunidade filosófica brasileira, no sentido até de se ouvir mais e de saber mais o que está acontecendo em um departamento, em outro, e talvez esse momento agora sirva para isso, né? Para uma reflexão, e acho que a filosofia é fundamental para isso, né? Pensando o projeto de país como um todo. Então, agradeço muito, professor, e vamos encerrando essa conversa aqui. Agradeço também todas e todos que nos assistiram nesse vídeo. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.